Queridos, Romanos capítulo 5, mais uma vez é um privilégio e um prazer enorme estar aqui com os irmãos, para poder compartilhar do Santo Evangelho da Palavra de Cristo. Vamos ler Romanos 5, verso 1. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos fechar os olhos e orar mais uma vez. Pai Santo, a Ti pertence a honra, a glória e o louvor. Meu único pedido esta noite, seja glorificado através dessa mensagem, em nome de Jesus. Amém. Queridos, Arival, você não quer ficar lá embaixo para você ver? Bom, vamos ver se eu vou conseguir mexer nisso aqui. Sou muito bom com isso aqui não. Eu acho que deu. Tá dando para ler aí? Mais ou menos, né? Ok. Você vai entender. Preste atenção. Provavelmente alguns de vocês já viram essa mensagem que foi postada em nosso canal há uns 5 dias. A doutrina da imputação e a doutrina da justificação pela fé. Mas eu vou repeti-la aqui essa noite, porque eu acredito, meu irmão, que nós devemos nos saturar desta mensagem. Ela é a maior mensagem da Escritura, se não a única mensagem da Escritura. O Evangelho de Cristo. Você precisa do Evangelho, eu preciso do Evangelho. É o Evangelho que é o poder de Deus para a salvação daquele que crê. Se você for para a Bíblia, pastor, tem outras questões, a Bíblia está repleta de doutrina. Não, cada página da Bíblia tem o Evangelho. Cada página da Bíblia. Você pega Gênesis 3:15, você tem ali já o proto-evangelho. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirá o calcanhar. Já fala do Evangelho ali. Aliás, o Evangelho vem antes. Quando Adão peca e se cobre com folhas, Deus mata um animal e cobre Adão com a pele do animal. É um tipo da morte de Cristo, cobrindo o pecado do homem. Você já tem o Evangelho nas primeiras páginas. E se você não entender o Evangelho, há uma dificuldade grande até de se considerar cristão. Nós temos que ser absortos dessa mensagem. Eles me perguntam, qual é a solução para a nação brasileira? Para o Senado? Para o cenário político? Como vamos mudar a crise moral, política, cultural, social dessa nação? Como nós vamos mudar as igrejas? A resposta que eu dou é a pregação do Evangelho, a exposição do Evangelho. Não é a igreja ir à cultura, é a igreja se associar à cultura, se parecer com o mundo. Não, é a igreja ir até a cultura, pregar o Evangelho e transformar a cultura. É isso que nós precisamos. Porque o Evangelho não é a ciência de Deus, não é a filosofia de Deus. O Evangelho não é o compêndio doutrinário de Deus. O Evangelho é o poder de Deus. Paulo disse que minhas palavras não consistem em palavras de persuasão, de sabedoria humana. Minhas palavras não são discursos aristotélicos, não são filosofia grega, não, é demonstração de poder. Isso é o Evangelho. O Evangelho que muda. E nós vamos aprender hoje uma belíssima doutrina que é o coração do Evangelho. A justificação pela fé foi a espinha dorsal da reforma protestante. Foi o carro-chefe da pregação de Lutero, Calvino, Zwinglio e os puritanos, a Lloyd Jones e assim por diante. E você vai dominar essa mensagem, apesar de você já ter ouvido ela. A palavra evangelho vem do grego euangélio, que significa boa notícia.
boa mensagem. Essa boa notícia consiste no quê? Que notícia é essa? Jesus te ama? Deus tem um plano maravilhoso para você. Vem você que está doente, encalhada. Que consiste essa boa notícia? Na obra de Deus em salvar pecadores, através da morte do seu Filho na cruz do Calvário. O tema central do Evangelho é a vida, a morte, sepultamento, ressurreição de Cristo. Se você prega o Evangelho, ou ouve alguém pregar o Evangelho, e omite a vida, a morte, o sepultamento e a ressurreição, isso não é Evangelho. Porque veja só, Paulo vai dizer isso, 1 Coríntios 15, 1, 4. Também vos notifico, irmãos, o Evangelho. Agora ele vai falar do Evangelho. Que já vos tenho anunciado, o qual também recebeste, no qual também permaneceste, pelo qual também sois salvos, se o retiverdes, tal como vou-lo tenho anunciado. Se não é que cresces em vão, porque primeiramente vos entreguei o que também recebi. Até agora ele falou do Evangelho. Agora ele vai falar o que é o Evangelho. Que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado, e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Esse é o teor da boa notícia. Nisso consiste o Evangelho. Falar ao pecador o que Deus fez através de Cristo naquela cruz. Esta é a essência do Evangelho. Nisso consiste a mensagem do Evangelho. Dizer o que Deus fez pelo homem através da morte de Cristo na cruz do Calvário. Para que através dessa morte na cruz o homem seja perdoado dos seus pecados e receba salvação, a vida eterna. Mas por que Cristo teve que morrer na cruz? Você tem que se perguntar. Muitas pessoas assistem o filme Paixão de Cristo, do Mel Gibson, ou o Jesus de Nazaré, do Franco Zeffirelli, que a Record comprou. E a gente sempre vê Páscoa, a gente sempre vê Natal e vê aqueles filmes, aquela obra, mas não entende por que Cristo teve que morrer. Para a nossa justificação. Foi para isso que Cristo teve que morrer, para a nossa justificação. E é sobre isso que eu quero falar. O que é justificação? É o ato de tornar alguém justo. Justificação é o ato de justificar o pecador. O que é justificar? Tornar o pecador justo. O que significa tornar justo? Sem pecado. Não considerar os pecados dele. É isso que quer dizer justificação. Mas vamos entender, é por essa razão que eu estou usando o PowerPoint. Eu não sou um pregador de PowerPoint. Já viu aqueles irmão, vamos para o tópico 3. Ali na bolinha vermelha, Pai das Luzes, me guarda disso. Talvez com 99 anos eu prego assim. Com 42, mano, você não vai ver eu pregar assim não. Ah, não vai não. Eu estou igual o Bolt ainda, o Eisenbolt. Veja só. Para você entender o Evangelho, entenda esses dois círculos. O branco significa a justiça e a pureza de Deus. O vermelho é o tipo da natureza do homem caída. Entendeu? O branco marca, assinala o caráter de Deus santo e justo. Deus tem pelo menos dois atributos importantíssimos: santidade e justiça, representada pela cor branca. Guarde isso na cabeça, Deus é santo. O que significa? Sem pecado. Fala da impecabilidade de Deus. Fala da perfeição de Deus. E justo. Deus é justo. Fala do quê? Da excelência moral de Deus. Fala Deus não pode tolerar o pecado. Justiça significa retribuir a cada um segundo o que é lhe devido. Ou seja, punir o pecador. E o vermelho? O homem caído, corrupto.
O que quer dizer isso? As Escrituras nos ensinam que Deus é um Deus justo, ok? Sendo justo, Ele não pode ser moralmente neutro ou apático. Ele ama a justiça e odeia o mal. Presta atenção, Salmo 9,7. Mas o Senhor está sentado perpetuamente e já preparou o seu tribunal para julgar. Entendeu? Gênesis 18, 25. Não faria justiça o juiz de toda a terra? Nisso consiste o caráter de Deus. Entendeu? Ele é justo. O que significa? Sendo justo, não pode ser neutro. Ele ama a justiça e odeia o mal. Tá? O que significa isso? Se Deus é justo e Ele não pode ficar neutro, a natureza do homem, de Deus, que é a cor branca, quando colide com a natureza do homem, na cor vermelha, a justiça de Deus não pode deixar ele neutro. A justiça ordena que ele condene o pecador. Veja só, o caráter de Deus ilustrado pela cor vermelha. E a cor branca, o caráter do homem pela cor vermelha. Então, por causa do caráter de Deus, por causa da justiça de Deus, Ele tem que condenar o homem, que é um transgressor. Ele tem que punir o homem. Essa condenação é aplicada enviando o pecador ao inferno. Entenda isso. Por que que o homem vai ao inferno? É por causa do caráter de Deus. Sendo santo, sem nenhum pecado. Sendo santo, distinto. E sendo justo, a justiça ordena que ele aplique a punição em quê? Em tudo que é contrário a ele. Quem é contrário a ele? O que é contrário o branco? O vermelho, o homem. Os homens caídos. Nós caímos, todos pecaram e destituídos da glória de Deus estão. Ok? Esse é o homem. Não há um bom homem, não há um justo sequer, nenhum. Davi diz no Salmo 51, em pecado me concebeu minha mãe. A natureza de Deus, que é justa, não pode ficar neutra quanto ao pecado. Então Deus tem que punir o pecador. Essa condenação é aplicada enviando o pecador ao inferno. Ok? A justiça de Deus demanda que Ele aplique a punição no pecador. E essa punição vem na forma de condenação eterna. Entendeu? É por isso que precisamos de um evangelho. Se Deus não fosse bom, não fosse justo, nem santo, Ele não nos condenaria. Mas por causa da natureza de Deus, Ele tem, a justiça dEle demanda, ordena que Ele puna o pecador. Isso vem na forma da condenação do inferno. Agora, como então um pecador pode ser salvo? Como um pecador pode ser perdoado dos seus pecados? Como ele pode escapar do inferno? Essa deve ser a grande questão sua que está aqui, ou daquele que está me vendo pela TV, ou de qualquer pecador. Como ele escapa da ira de Deus? Como ele escapa do inferno? Como ele pode escapar do inferno e ir ao céu? O salmista fez essa mesma pergunta no Salmo 24. Olha lá, 24:3. Quem subirá ao monte do Senhor? Ou quem estará no seu lugar santo? É uma alusão ao céu. Quem pode ir ao céu? Quem pode herdar a vida eterna? Quem pode escapar da condenação? Quem? Qual é o tipo de pessoa que pode ir ao céu? Quem? Como escapar da ira? Ele pergunta. E ele mesmo responde. Salmo 24, 4, 5. Somente aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega sua alma à vaidade, nem jura enganosamente, este receberá a bênção do Senhor. Este, e a justiça do Deus da sua salvação, só este,
não irá para o inferno, só este irá para o céu. Quem é esse? Aquele que é justo. É isso que o Salmo está dizendo. Só um justo pode ir ao céu. Só um justo pode escapar da condenação. O pecador, para ser salvo, necessita ser justificado. O pecador, para ir para o céu, necessita da justificação. É isto que o Salmo retrata. Quem pode ir até teus átrios? Quem pode subir aos céus? Quem pode herdar a vida eterna? Quem pode escapar do inferno? Aquele que for justificado. Aquele que se tornar justo. Veja só, é o que Romanos 5, Gálatas e Tito vai dizer. Veja só. Romanos 5,16, porque o juízo veio de uma só ofensa, na verdade para condenação, mas o dom gratuito, o perdão, a entrada no céu veio de muitas ofensas para a justificação. Gálatas 2,16, sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. Temos também crido em Jesus Cristo para sermos justificados. Paulo está dizendo que eu só posso herdar a vida eterna se eu for justificado. Tito 3,7 aborda isso de forma mais clara, para que sendo justificados por sua graça, sejamos feitos herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Como que eu herdo a vida eterna? Se eu for justificado. Agora, o que é justificação? Vamos entender melhor. Você entender o que é justificação? Significa vindicar, inocentar, pronunciar e tratar como justo. É um termo do grego, justificação, que significa dikaioses, que se refere a um julgamento judicial. Não significa tornar alguém completamente reto ou santo, sem pecado, mas anunciar um veredito favorável, declarar o pecador legalmente justo diante de Deus. Isso é justificação. Justificado, um derivado, no grego, dikaió, reconhecer ou declarar alguém justo. Presta atenção. Só pode entrar no céu quem for justificado. É a doutrina da justificação. O que é isso? Nós, a figura que Paulo traz aqui, ele traz para um tribunal. A imagem aqui é de um tribunal, está ocorrendo um julgamento. Os pecados são considerados como crimes. Os pecadores como réus, ok? E uma pessoa para ser salva, para ser perdoada, ela tem que ser aprovada nesse julgamento. Ela tem que ser absolvida no julgamento. Essa é a ideia. O que é justificar? É o pecador, diante do tribunal de Deus, receber uma sentença favorável. Ele ser declarado legalmente justo. É isso que é justificar. É Deus olhar para um pecador e torná-lo justo. Dar a ele uma sentença favorável. É no tribunal de Deus absolvê-lo, cobrir seus pecados, apagá-lo, torná-lo justo. É isso que significa ser justificado. Justificado não é tornar alguém sem pecados, ok? Agora eu estou sem pecado. Não. Justificado é não considerar esses pecados. Não considerar, é absolver esses pecados, cobrir esses pecados, perdoar esses pecados. Então veja só, justificado é um homem que diante do tribunal de Deus recebeu uma sentença favorável, foi declarado legalmente justo no tribunal de Deus. Isso é justificar, tornar justo, sem pecado, não considerar o pecado. Vamos lá. Agora aqui é o coração do Evangelho, presta atenção. Mas a justificação do pecador por parte de Deus nos leva a um grande dilema contido nas Escrituras. Olha só, escute. Provérbios 17,15. O que justifica o ímpio e o que condena o justo, tanto um como o outro são abominação para o Senhor. Ué, qual que é o dilema? Eis o dilema.
Como Deus justifica o ímpio, que é merecedor do inferno, sem tornar uma abominação? Provérbios 17, 15. O que justifica o ímpio é uma abominação. Como então Deus pode nos justificar sem ser uma abominação? Eu vou te explicar para você entender. Tem um serial killer aqui em Pinheiros. Serial killer, um matador em série. Ele mata 10 crianças, ele esquarteja ela. As 10 crianças, ele esquarteja, pica. Aí ele vai matar a 11ª, aí a polícia pega ele, com a mão no crime. Ele é sentenciado. Melhor dizendo, ele é submetido a um julgamento. No julgamento ele é réu confesso. Matei as 10, ia matar a 11ª. Se o juiz é justo, solta o serial killer ou envia para a cadeira elétrica? Solta ou pune? Se Deus é justo, pega vocês, nós, criminosos, Ele solta ou Ele condena, se Ele é justo? E se Deus soltar pecadores, Ele se torna um Deus Esse é o dilema da Escritura. Como Ele pode salvar pecadores, perdoar pecadores, como Ele pode abrir o inferno, como Ele pode tornar justos, sem deixar de ser justo, sem se tornar uma abominação. Deus não simplesmente pode abrir o inferno e soltar todo mundo, Ele não pode simplesmente perdoar. Nós pecamos, temos crimes, e esses crimes têm que ser pagos. Esse é o grande dilema. Como Deus justifica o ímpio sem tornar uma abominação? Resposta: a cruz. A cruz de Cristo. Através da morte de Cristo na cruz do Calvário. É na cruz que Ele resolve esse dilema. E você vai aprender agora. Para compreendermos de que maneira fomos justificados pela morte de Cristo na cruz, primeiro necessitamos conhecer uma doutrina chamada doutrina da imputação. Você vai entender como Ele nos salva, como nos justifica, sem ser uma abominação. Imputação vem do verbo imputar. Você conhece a palavra amputar. Amputar um braço. Tirar para fora, extrair. Quando amputa um braço, corta o braço, tira. Imputar é colocar na conta, dentro. Veja só, significa atribuir a alguém alguma coisa, acreditar, colocar na conta. Exemplo, Gálatas 3:6. Assim como Abraão creu em Deus, isso lhe foi imputado como justiça. Abraão creu e Deus imputou, creditou, colocou justiça na conta de Abraão. Vamos entender o conceito de imputação na Escritura, no Antigo Testamento. Veja só, Levítico 14:5. E porá a sua mão sobre a cabeça do holocausto, para que seja aceita a favor dele, para a sua expiação. Preste bem atenção. Depois degolará o bezerro perante o Senhor. Levítico 16, 21 e 22. E Arão porá ambas as suas mãos sobre a cabeça do bode vivo, e sobre ele confessará todas as iniquidades do filho de Israel, e todas as suas transgressões, e todos os seus pecados, e enviá-lo-á a deserto. Quando Israel pecava, o que era feito para cobrir os pecados de Israel? Oferecia um sacrifício animal, trazia o sacrifício ao sacerdote. Escute, presta atenção. Mas antes do sacerdote sacrificar o animal, o sacerdote punha as mãos sobre a cabeça do holocausto, do sacrifício. Ele estava simbolicamente transferindo os pecados de Israel para o animal e depois o degolava. O outro, ele colocava as mãos sobre o bode, transferindo simbolicamente, imputando, transferindo, lançando os pecados de Israel para o bode. E depois o bode era condenado a vagar no deserto. O bode emissário até a morte. Ok? Era assim que era feito com
com um cordeiro. Jesus é visto como o cordeiro que remove o pecado do mundo. Olha só, João 1:29. No dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse: eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Como é que Deus perdoa você, justifica você, sem se tornar abominação? É a chamada doutrina da imputação. Ele pega os seus pecados e ele transfere para Jesus. Ele pega seus pecados e imputa, lança na conta de Jesus. Deus aqui é o sacerdote que coloca as mãos sobre a cabeça de Jesus, transferindo os nossos pecados para Jesus. E onde ele fez isso? Na cruz. Veja só para você entender, olhe lá. Homem, o pecado representado pela cor vermelha. Jesus, a justiça representada pela cor branca. O branco de Jesus significa sem pecado, impuro, sem nenhum pecado. É a cor branca, Jesus. A cor vermelha, pecado, iniquidade representadas em nós. Naquela cruz, olha só o que aconteceu. Nosso pecado foi imputado em Jesus. Veja só, Jesus não está branco mais. Na cruz houve uma imputação. Meu pecado transferido para Jesus. Foi isso que aconteceu na cruz. Olhe novamente. Olha lá. O homem pecado, condenado. Cristo justo, sem pecado. Na cruz ocorre a transferência, a imputação do nosso pecado em Jesus. Olha só, 2 Coríntios 5:21. Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós. Veja só, agora o círculo está vazio. Nossos pecados não estão mais em nós. O pecado foi tirado de nós. O pecado não repousa mais em nós. Onde está o vermelho? Não está mais em nós. Veja lá. O vermelho agora está sob Cristo. Está sobre a vida dele. Foi imputado, creditado, lançado na conta de Jesus. 1 Pedro 2:24. Olha só. O outro é: aquele que não conheceu o pecado na cruz se fez pecado. Nossos pecados foram imputados. 1 Pedro 2:24, levando ele mesmo no seu corpo os nossos pecados, a imputação. Aonde que os nossos pecados foram lançados nele? Olha a última palavra, no madeiro, na cruz. Doutrina da imputação. Agora, quando Deus olha para o seu filho na cruz, o que ele vê? Justiça? Santidade? Naquele momento na cruz, não, ele vê uma série, ele vê uma multidão de pecados, eles foram imputados, lançados em Jesus. Olha lá, Jesus com a cor vermelha representando pecados. O que ocorre na cruz? A ira de Deus que era para cair sobre nós, veja só, que era para cair sobre nós, é despejada sobre Cristo, porque por nossos pecados terem sido imputados a Ele. A ira de Deus é a cadeira elétrica, é a punição para o transgressor, entendeu? A ira de Deus é como um míssil teleguiado. O que é isso? É um míssil que você programa o lugar que ele deve cair. Você lança, ele vai cair exatamente onde você mandar. A ira de Deus iria cair no vermelho. Era para cair em nós. Nos nossos pecados, mas quando a ira vem, não tem mais nada em nós. Agora ela é transferida em Jesus. E naquela cruz, a ira que era para cair sobre nós, é despejada sobre Jesus. Veja só. Isaías 53:5 diz sobre isso. Mas ele foi ferido, ira. Recebeu a ira, por quê? Por causa dele? Por causa das nossas transgressões. E ele foi moído, ira. Por quê? Por causa dele? Por causa das nossas
iniquidades. É isso que aconteceu. Não, meu querido, você acha que aconteceu pouca coisa naquela cruz? Você acha que é pouco que Deus fez por você? Essa é a doutrina da imputação. Veja só o que ocorreu naquela cruz. Os pecados que era para cair sobre nós, agora não há pecados em nossa conta, não há dívida, Ele cancelou o escrito de dívida, não há pecado sobre nós, estamos limpos, mas não é só isso, aí daí os pecados estão, eles têm que ser pagos, os pecados foram colocados na conta de outro diz, dá a dívida dele, dá a dívida dele, dá a dívida dele, eu assumo, aí Deus, você assume, então vai ter que pagar, então pague! E ele pagou, sofrendo a ira de Deus. Lembra quando ele fala, Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Que cálice é esse que Cristo não queria beber? O sofrimento infligido pelos soldados romanos? Não. A cruz de espinho? Não. Os pregos nas mãos? Não. A sede? Não. Que tinha naquele cálice que ele não queria beber? Era o cálice do furor, do vinho, da ira do Deus Todo-Poderoso. Caiu sobre o Filho. Olha o que a Bíblia diz. Foi ferido por ter nossos pecados. Foi ferido por nossos pecados terem sido imputados sobre Ele. Foi moído porque os nossos pecados foram transferidos sobre Ele. Agora presta atenção, não acabou não. Escuta, presta atenção. Olha lá. Agora, se isso foi tudo que ocorreu na cruz, a imputação dos seus pecados a Cristo, isso não é suficiente para te justificar. Isso apenas deixa você inocente dos pecados. No máximo, te livra do inferno. Isso não te torna justo. Não te dá mérito para ir para o céu. Não é inocência que te levará para o céu, e sim justiça. Olha o que Mateus 5,20 diz. Mas por que vos digo? Que se a vossa justiça não exceder dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrará no reino dos céus. Preste atenção. Se foi apenas isso que aconteceu na cruz, o seu pecado ser imputado em Jesus, tudo bem. Você não pode mais ser condenado. Você não pode mais ir para o inferno. Mas também você não pode ir para o céu. Não há mérito em você para ir para o céu. Você apenas foi livre do pecado. É igual alguém te livrar da cadeia, te livrou. Mas isso não te dá direito de assumir a presidência da Coca-Cola. Você não tem mérito, você não tem prerrogativa. Se apenas o seu pecado foi imputado em Cristo, você não pode mais ser condenado, mas também não pode ir para o céu. Não há mérito em você. O que ocorre? Olha só, homem com pecado e agora homem sem pecado. Está sem pecado. Deus não vê mais a cor vermelha no homem. Então não pode condená-lo, mas também não pode ir para o céu. Não há justiça do homem para ele ser salvo. Não há justiça nele para ser considerado justo diante de Deus. Para isso ocorrer, a justiça de Deus, a justiça de Cristo deve ser imputada ao homem. O que ocorreu na cruz, pastor Erival? É a doutrina chamada dupla imputação. Veja só. Uma vez que os nossos pecados são imputados, lançados na conta de Cristo, a justiça de Cristo é lançada, imputada, transferida na nossa conta. Dupla imputação. Agora, veja só, foi por isso que Cristo obedeceu todos os mandamentos, por isso que Ele cumpriu toda a justiça de Deus, foi obediente a toda a lei de Moisés, Ele foi o único homem justo da terra. Veja só, Mateus 5,17, não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas, não vim abrogar, ou seja, abolir, mas vim cumprir, porque em verdade vos digo, que até que o céu e a terra passem, nenhum jota um tio jamais passará da lei, sem que tudo seja cumprido. Qualquer, pois, que violar um desses mandamentos, por menor que seja, assim ensinar aos homens, será chamado menor no reino dos céus. E aquele, porém, que cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Jesus cumpriu toda a lei, entendeu? Foi o único homem que obedeceu os 10 mandamentos todos os dias, todas as vezes, do começo ao final da sua vida. Olha só, Mateus 13, 14, 15. Mas João opunha-se-lhe dizendo, uai, Jesus, eu que quero ser batizado por ti, vens a mim? Porém, Jesus respondendo, disse-lhe, deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça
e ele então o permitiu. Olha só, Jesus cumpriu toda a lei de Deus. Jesus cumpriu toda a justiça de Deus. Então, ele foi considerado totalmente justo, sem pecado. Entendeu? Ele possui os méritos. Ele é o cara. Ele obedeceu todo o mandamento. Ele tirou 10 em todas as provas. Então ele é justo. Ele tem todo o mérito. Mas na cruz, sabe o que ele fez? Houve uma dupla transferência, uma dupla imputação. Olha só, Cristo é a cor branca, não é? Nós somos a cor, agora estamos vazios. Na cruz, o que acontece? A justiça de Cristo é imputada. Veja só, aquele que não conheceu o pecado, se fez pecado. Foi imputada o pecado nosso nele. Agora continua, para que nele fôssemos feitos a justiça de Deus, e a justiça dele imputada sobre nós. Dupla imputação, o branco da justiça de Cristo, o mérito de cumprir a lei, toda a obediência, ele imputa, ele lança na conta do homem. Não significa que o homem se torne totalmente santo, ou que nunca mais peque, mas que os méritos de Cristo, por ter cumprido a lei, os méritos da obediência de Cristo, a justiça de Cristo, é imputada ao homem. Dupla imputação. Você está entendendo o que foi feito por você? Isso aqui é o coração do Evangelho. Como alguém pode ir para o céu? Tem que se tornar justo. Mas como Deus declara alguém justo, sem se tornar injusto? A resposta? Na cruz. Na cruz, nossos pecados são lançados sobre Cristo. E Cristo paga por esses pecados, sofrendo a ira de Deus. Então nos livra do inferno. Mas não só isso. Todo o mérito como homem de cumprir a lei nessa terra, na cruz, ele lança sobre nós. Doutrina da dupla imputação. Agora, quando isso ocorre? Quando que ocorre? Quando é que um homem é justificado dos seus pecados? Como é que o martelo de Deus é batido e você é declarado legalmente justo? Quando é que os nossos pecados são lançados em Cristo e a justiça de Cristo é lançada sobre nós? Quando? No momento que o pecador crê pela fé. Veja só, Romanos 5:1, tendo sido, pois, justificados, tendo se tornado justos, tendo recebido uma sentença favorável, pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Romanos 3:24, sendo justificados gratuitamente por sua graça, pela redenção que há em Cristo. Quando o pecador crê, o martelo é batido, seus pecados são apagados. Quando o pecador crê pela fé, os pecados dele estão na conta de Cristo, e a justiça de Cristo na conta dele. Lá no céu, Deus bate o martelo e dá uma sentença favorável, e declara o pecador legalmente justo. E como é feito isso? Pela fé. Pela fé. A justificação de um pecador, a imputação dos seus pecados a Cristo e a imputação da justiça de Cristo ao pecador, ocorrem pela fé. E como a fé ocorre? O que produz fé? O que gera fé? Porque se você subir até aqui, não te salva. Você só vai para o inferno muito inteligente. Fala, nossa, capeta, eu sabia tudo, sabia? Diabo do céu. Não, quer dizer, diabo do inferno. Parece que você vai conversar com o diabo desse jeito, tomar uma xicrinha de cunhaque presidente. Ah, vai. Você vai ver, meu filho. Como é que produz fé? Agora é que entra, meu irmão. Como é que nós produzimos fé no coração do pecador? Nós temos que pegar fé
e depositar no coração do pecador, aí ele é justificado. Pecado dele imputado em Cristo, justiça de Cristo imputada nele, martelo do céu batido, sentença favorável dada, e ele considerado legalmente justo. Fé, fé, fé. Agora como eu levo vocês que estão aqui à fé? Como eu levo os pecadores à fé? Como você leva sua mãe, seu pai, qualquer um à fé, para que ele seja justificado? Romanos 1,17, porque nele, no Evangelho, se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá da fé. É no Evangelho que se descobre a justiça de Deus, é no Evangelho, é na pregação do Evangelho. Romanos, veja só, esse é o poderoso Evangelho, Romanos 1,16, porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Como, meu irmão? O Evangelho. É a pregação do Evangelho. É dizer o que Cristo fez pelo pecador. De sorte que a fé vem, a fé é produzida, a fé nasce, a fé brota, a fé surge pela pregação, pelo ouvir, e o ouvir da palavra. É pregando a palavra. E essa noite, se tem alguém que não foi justificado, essa noite, se alguém ainda está morto em seus pecados, eu tenho boas notícias, meu irmão. 2000 anos atrás, Deus se tornou carne, Ele sofreu, cumpriu toda a justiça de Deus, e foi condenado, meu irmão, a morrer em um madeiro, inocente, sem culpa, mas levando sobre Ele a sua culpa, a sua iniquidade, naquela cruz. Deus então despeja sobre ele a sua ira, satisfazendo assim as demandas da sua justiça. Mas não só isso, como saber se o sacrifício foi eficaz, que ele pagou por todo mundo. Ao terceiro dia, os grilhões da morte foram despedaçando, a pedra do sepulcro rolou e ele ressuscitou. Ressuscitou dos mortos. Esse é o Evangelho glorioso. Tá, e o que ele ressuscitou? E o que tem? Ressuscitou, e você pode ouvir comigo aquele som soando da cruz, aquele poema, aquela canção, dizendo assim: está consumado, tetelestai, está pago, quitado, perdoado, a dívida foi paga. Esse é o Evangelho. Como você responde o Evangelho? Quando você vê a obra da cruz, o madeiro exangue, o madeiro destilando sangue, a cruz, as mãos nos pregos, e o flagelo da ira sendo despejado, você deve responder com arrependimento e fé. O que é arrependimento? Volte-se contra o seu pecado, dê uma meia volta contra o pecado. Deixe o pecado, abandone o pecado, mude o seu conceito a respeito de casamento, o seu conceito a respeito de fé, o seu conceito a respeito de mundo. Abandone o pecado, se arrependa. Segundo, fé do pecado e para Deus. Olhe para o madeiro, vou te dar um exemplo simples do que é fé. Oh, querido, é só ter essa fé. Essa fé pode selar a sua vida. Você que está um passo do inferno, uma linha tênue do inferno, você que vai ser o seu último sermão, seu último culto. Hoje, talvez você não nasceu de novo. Eu sou batizado, não me perguntei se é batizado, se ora em línguas, eu não perguntei, eu estou dizendo se você é salvo. Fé é olhar para aquele madeiro e dizer: Senhor, eu mereço ir ao inferno, eu não sou bom, minhas obras são trapos de imundícia, não há mérito em mim para ir para o céu, não há bondade em mim, tudo que eu mereço é a ira de Deus, mas hoje eu lanço a minha esperança em Ti, eu lanço a minha fé em Ti, eu lanço a minha confiança nos Seus méritos. Se você fizer isso, o martelo é batido na hora.
na hora, você é feito justo. E o que é que acontece? Você vai ler para mim o mais alto que você puder, Romanos 1, pode ler. Dá um aplauso aí para Jesus. Ó, no lugar de segundo ao Espírito, grava para você não errar. Você vai ler de novo e vai falar assim, ó. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas que foram justificados. Ok? No lugar de, deixa eu ver. Olha lá, ó. No lugar de segundo a carne, mas que foram justificados. Mas que foram justificados. Vamos lá. Portanto, mas, amém? Agora você pode cantar esse hino de vitória. Você foi justificado. Nenhuma condenação. Se você recebeu o sacrifício de Cristo por fé, meu irmão, seu pecado foi lançado no mar do esquecimento. A justiça de Cristo colocada em você. E agora, meu irmão, o que a Bíblia fala? O que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo o seu próprio Filho poupou, antes entregou por nós, como não nos dará juntamente com Ele todas as coisas? Agora, quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. E quem os condenará? Pois foi Cristo que morreu, ou antes ressuscitou, está sentado à destra do Pai, e intercede por nós. Você está justo. Quando o diabo vier te acusar, mostra a sentença para ele. Romanos 8:1. Diabo, você esqueceu Romanos 8:1, diabo? Vai ler de Romanos 8:1, capeta. Vai acusar outro sem vergonha. Agora eu vou terminar com esse versículo. Você entendeu? Doutrina da imputação. Doutrina da justificação pela fé. Quem está entendendo diz amém. Entendeu como é que funciona? Entendeu ali o esquema das bolinhas? O barangolê ali, entendeu? Olha lá, ó. Olha como é que você estava, pecador imundo. Olha, vermelhão, olha lá. Ó. Olha lá você. Olha lá você. Agora, ó você, sem nada. Depois, olha você, justificado. Agora eu vou terminar com esse versículo para você chorar. Você viu aí em algum momento algum mérito em você? Você fez alguma coisa? Participou de alguma coisa? O mérito é todo de quem? Todo. Por essa razão que eu vou terminar com esse versículo. E eu quero que você recite ele. Porque tudo isso foi voluntário, foi por amor, foi uma obra da graça. E nós vamos citar com força e com graça Romanos 5:8. Cite. A Deus seja a glória, a Deus seja a honra. Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Louvado seja o nome do Senhor para sempre.
Só quem está emocionado, comovido, grato, só quem o coração está pulsando, fique de pé para nós orarmos. Feche os seus olhos e apenas o louve. Feche os seus olhos e fale com o Senhor. Você quer agradecer, agradeça. Você quer ser justificado, creia. Você quer a justiça de Cristo imputada em você, creia. Você quer o seu pecado imputado em Cristo, creia. Só creia, é pela fé. Martim Lutero diz, pela fé e pela fé somente. Pela fé e pela fé somente. Seja grato a Deus. Seja grato a Deus. Está muito tímido ainda, meu filho. Se você soubesse o que foi feito naquela cruz, cante, exalte, louve, chora, erga os braços e diga, eu não merecia tamanho amor, tamanha obra. Diga, obrigado Jesus, por ter passado tanto castigo, por ter passado por tanta humilhação. Não precisava ter levado o meu pecado sobre si, mas levou. Não precisava ter me dado o seu mérito, mas o deu. Oh Senhor, te damos graças. Oh Senhor bendito, revela a cruz ao teu povo. Revela a cruz ao teu povo. Revela a cruz ao teu povo. Revela a cruz. Mostra a grandeza da cruz. Mostra a cruz. A cruz. Mostra a cruz. A cruz. Senhor, que nunca mais venhamos desprezar, minimizar a obra da cruz. Que pessoas aqui essa noite sejam salvas. Salvas. Salva elas, Senhor. Perdoa os seus pecados. Leva a elas a fé e o arrependimento. E dê a elas a vida eterna. Em nome de Jesus. Amém. Quem se maravilha com a obra da cruz, diz amém. Amém. Eu fico embasbacado. Eu fico encantado. Que Deus possa abençoar você e que você nunca tire os olhos desse madeiro para ver o que foi feito por você. Aquele que quiser no final, vou estar aqui embaixo, eu trouxe alguns livros, eu assino lá para você. Mês que vem eu estou aqui de novo. Deus abençoe.